Há casos que a justiça esquece, e há casos que a justiça escolhe esquecer. Esta é uma história sobre a segunda categoria. Em setembro de 1998, Ana Clara Monteiro tinha 23 anos. Trabalhava como auxiliar administrativa em uma cooperativa agrícola no interior de Minas Gerais e morava sozinha em um apartamento a 3 quarteirões do trabalho. Era uma mulher de rotina previsível. Saía às 7h30, chegava às 8h, almoçava no mesmo lugar toda semana, voltava às 18h. Na quinta-feira, dia 10 de setembro de 1998, ela não voltou. O apartamento estava trancado por dentro, as luzes apagadas. A bolsa dela estava em cima da mesa da cozinha. Ela havia saído sem a bolsa. Quem sai de casa sem a bolsa às 18h de uma quinta-feira? A família registrou o desaparecimento na sexta-feira pela manhã. A polícia orientou que aguardassem 48 horas antes de acionar uma busca formal. Era procedimento padrão da época. 48 horas depois, Ana Clara ainda não havia aparecido. A busca foi iniciada no domingo. O corpo foi encontrado na terça-feira seguinte, 11 dias após o desaparecimento, em uma área de eucaliptos, às margens de uma estrada vicinal, a 7 quilômetros da cidade. A causa da morte foi asfixia mecânica, estrangulamento manual. O laudo pericial foi concluído em outubro de 1998. Constavam marcas no pescoço consistentes com mãos de grande porte, fibras têxteis de cor azul escura encontradas nas roupas da vítima, e uma impressão parcial de sola de sapato no solo próximo ao corpo, tamanho 44. Havia um suspeito. O nome dele era Gilberto Araújo, 46 anos na época, supervisor da cooperativa onde Ana Clara trabalhava. Usava sapato tamanho 44. Tinha um casaco azul escuro que desapareceu da sua casa logo após o crime. 3 funcionárias da cooperativa disseram à polícia que Gilberto havia demonstrado interesse obsessivo por Ana Clara nos meses anteriores, que ele ligava para ela fora do horário de trabalho, que ela havia pedido transferência de setor 2 semanas antes de desaparecer. O pedido de transferência estava arquivado nos documentos da cooperativa. Gilberto foi ouvido uma vez, em novembro de 1998, por 2 horas, sem advogado presente, o que tecnicamente já tornava o depoimento irregular. Ele negou qualquer envolvimento. Disse que na noite do desaparecimento estava em casa com a esposa. A esposa confirmou o álibi. Nenhuma outra diligência foi feita. Em fevereiro de 1999, o inquérito foi arquivado por insuficiência de provas para indiciamento. A família de Ana Clara não foi notificada do arquivamento. Souberam, por acaso, 3 meses depois, quando o irmão dela foi à delegacia perguntar sobre o andamento do caso. Foi então que a luta de 25 anos começou. O primeiro advogado contratado pela família conseguiu, em 2002, uma perícia complementar nas fibras têxteis encontradas nas roupas de Ana Clara. O resultado confirmou que as fibras eram do mesmo tipo de lã utilizada no casaco azul de Gilberto. Não era uma prova conclusiva, mas era uma prova nova. O advogado entrou com pedido de reabertura do inquérito. O pedido foi negado pelo Ministério Público com a justificativa de que a perícia complementar não apresentava elementos suficientemente novos para justificar a reabertura. Eles usaram a palavra suficientemente. Não disseram que não havia elementos novos. Disseram que não eram suficientes. Que quantidade de provas é suficiente quando alguém está morto? Em 2008, um segundo advogado identificou outro problema no processo. O laudo da impressão de sola de sapato nunca havia sido comparado com os calçados de Gilberto. A polícia havia listado os sapatos dele como evidência potencial, mas a comparação técnica simplesmente nunca foi feita. O advogado solicitou que a comparação fosse realizada. Os sapatos de Gilberto haviam sido devolvidos a ele em 2001, após o arquivamento do caso,
E ele os havia descartado. Uma evidência física que poderia ter resolvido o caso em 1998 foi devolvida ao suspeito 3 anos depois. Isso não é negligência, isso é outra coisa. Em 2015, a família encontrou Cláudia. Não a mesma Cláudia do episódio anterior, mas outra mulher, uma investigadora independente que havia trabalhado por anos documentando casos frios do interior de Minas Gerais. Cláudia passou 8 meses revisando o processo do caso Ana Clara e encontrou algo que nenhum dos 2 advogados anteriores havia notado. O depoimento da esposa de Gilberto, que confirmou o álibi dele, havia sido colhido pelo mesmo escrivão que registrou o depoimento do próprio Gilberto, o mesmo escrivão, no mesmo dia, com um intervalo de 40 minutos entre um depoimento e outro. Isso significa que a esposa de Gilberto foi ouvida enquanto ele ainda estava na delegacia. Ela sabia exatamente o que ele havia dito, antes de dar o próprio depoimento. Esse detalhe está documentado no processo, com hora e data, visível para qualquer pessoa que leia com atenção. Ninguém havia lido com atenção. A família entrou com nova representação ao Ministério Público em 2016. Desta vez com o documento que provava a irregularidade no depoimento da esposa. O MP respondeu em 2018, 2 anos depois. A resposta dizia que a irregularidade procedimental apontada não era suficiente para comprometer a validade do depoimento como um todo. Suficiente. De novo, Gilberto Araújo hoje tem 71 anos, ainda mora na mesma cidade, se aposentou em 2010, tem netos. A mãe de Ana Clara morreu em 2019 sem ver o caso reaberto. O irmão dela, que tinha 19 anos quando ela desapareceu, tem hoje 44. Continua tentando. Eu perguntei a ele como é carregar esse peso por tanto tempo. Ele respondeu com uma frase que não consigo tirar da cabeça. Ele disse: "A gente não carrega o peso, a gente aprende a andar com ele." O caso de Ana Clara Monteiro completa 27 anos em setembro de 2025. O inquérito continua arquivado. Gilberto Araújo nunca foi indiciado. As fibras, a impressão de sola, o pedido de transferência, o depoimento irregular. Tudo está nos autos. Tudo foi ignorado. Há casos que a justiça esquece e há casos que provam que esquecer também é uma escolha. Você conhece alguém que está carregando um peso parecido? Deixa nos comentários. Porque às vezes a única coisa que muda um caso frio é alguém que se recusa a parar de falar sobre ele.